Oi, meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. E como vocês estão vendo, cenário diferente. Estou aqui na minha irmã em Cuiabá. Paloma, sobre o que falaremos hoje? Hoje a gente vai falar sobre o Paulo Guedes e seus comentários maravilhosos. Então, roda a vinheta. E como sempre, meus amores, não importa o local que eu esteja, eu nunca vou abandonar ela. Master, Blaster, Ultra, Power, caneca! Gente, essa caneca é da minha irmã. Essa caneca é do Shunji Nishimura, que ela estava me contando a história, que é um instituto espetacular, agrícola e tal, se quem quiser conhecer. Eu não sei se eu falei o nome certo, mas a intenção foi boa. E aí, meus amores, vamos às falas do Guedes? Sim! Então, vem comigo que eu descomplico. Na última sexta-feira, dia 11, o ministro Paulo Guedes participou da audiência pública da Comissão Mista de Acompanhamento da Situação Fiscal do Enfrentamento à Pandemia. Mais ou menos o galera que está preocupada com o fura-teto. E aí ele falou o seguinte, abre aspas, com a pandemia gastamos mais ou menos 600 bilhões de reais. Se formos partir para uma vacinação de campanha em massa, deve ser mais ou menos 20 bilhões de reais. Fecha aspas. Meus amores, mais ou menos ele está dizendo que está custando muito? A vida de alguém tem preço? Comenta aqui o que você acha dessa frase dele, porque eu tenho diversas interpretações, mas eu queria saber o que vocês acham. E aí ele ainda completou, abre aspas, a vacinação é uma aspiração do brasileiro e um direito. Se existe vacina, temos que buscar onde tiver. E não vai ser por falta de recursos que nós vamos deixar de cumprir essa obrigação. Fecha aspas. Pelo menos ele disse, ele está consciente, né? Que é o governo que vai ter que arcar com a bagaça da vacina. E por mim, eu estou disponível nos dois braços, eu tomo uma de cada, tá tudo lindo. E uma das coisas que ficou bem claro foram as críticas dele ao Rodrigo Maia, sabe? Porque ele começou a dizer que a inflação, na verdade, está sendo temporária, é um choque de oferta, e o Maia está dizendo que não é bem por aí. Então tá rolando uma tretinha entre eles, apesar deles negarem até a morte. Mas já que agora o Maia está sendo, saído do cargo, apesar dele querer continuar e dizer que não, a gente já sabe que se tiver rolando a treta entre os dois, por que não assume, gente? Não vou com a sua cara, também não vou com a sua, e a gente vai ter que conviver pacificamente. Gente, que dificuldades que esse povo tem de assumir que não gosta um do outro. E aí, uma das coisas que foi perguntado em relação à nossa amada reforma tributária. Ele disse, sim, temos dificuldades de avançar. Como que eu vou avançar se eu não consigo sequer receber o relatório? Como eu vou opinar se eu nunca vi o relatório? Agora, eu tenho abastecido e alimentado lá, dando elementos e até pedaços da reforma que ele quer fazer, se referindo ao Rodrigo Maia. Como se a culpa, neste momento, fosse do atual presidente da Câmara, por querer fazer uma reforma que já tinha que ter vindo da mão do Guedes, ó. Mas, continuemos. E aí ele disse, abre aspas, agora nós dissemos que não vamos aumentar imposto. Não adianta fazer aliança com a esquerda para aumentar imposto. Não vamos ser solidários a isso. A prioridade é o controle das despesas, reforma administrativa, que também está travada na Câmara. Será, Guedes, que está travada na Câmara? Será que é só na Câmara? Cadê ela? Essas reformas estão igual caviar, a gente só ouve falar. E aí, gente, o Guedes ainda dividiu esses 600 bilhões que eu acabei de falar em 3 grandes áreas de gasto. Ele disse que foram 353,8 bilhões de reais para salvar vidas com o pagamento do auxílio emergencial.
140 bilhões para salvar empregos e empresas, com o programa para estimular a manutenção de empregos e o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. E 105 bilhões para entes subnacionais como ajuda aos estados e municípios. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas eu conheço diversos empresários de pequeno porte que não tiveram acesso à linha de crédito alguma. E aí, que empresa que foi salva? Que eu vi um monte fechando as portas, eu vi um monte demitindo. Então, 140 bilhões aí, eu ponho um ponto de interrogação. Os 353 bilhões de reais, a gente sabe que tem uma bagaça meio esquisita aí, né? De gente que não recebeu dinheiro, de gente que recebeu dinheiro e não era para ter recebido. Eu acho que esses números estão na caixolita do Guedes e a gente não sabe o que está acontecendo. Tem uma coisa que me deixou bem preocupadinha. Ele disse que ele não ia prorrogar o auxílio emergencial, mas não descarta a hipótese de outras ferramentas dentro do teto de gastos para calibrar a aterrissagem da economia lá na frente. Esse calibrar a aterrissagem da economia lá na frente, entre aspas. Não estou entendendo. Ele deu de exemplo a antecipação de benefícios já existentes. Sigo sem entender. Se você entendeu, deixa aqui nos comentários. Vamos ajudar uma economista que está um pouco perdida com esse ministro. E aí viraram para ele e falaram: e os empregos, querido Guedes? Aí ele falou assim: gente, o Brasil vai chegar em 2020 perdendo 0 empregos formais. Eu acho que ele não está morando aqui, não. Eu acho que ele está morando em outro país. Sabe? Colocar ele com aquela bicicletinha, Maravilhoso Mundo de Guedes. Para quem não sabe, vai lá, Maravilhoso Mundo de Bob. Eu acho que ele está nessa vibe aí. Porque ele está olhando as vagas que foram abertas com carteira assinada no CAGED, né? E aí ele está colocando como se, tipo assim, estamos gerando, então se foi demitido, já voltou. Mas, em 2020, o balanço ainda é negativo. Segundo dados do CAGED, foram perdidos 171.139 empregos durante a pandemia. Então, de novo, bicicletinha pro Guedes. E ele segue afirmando que a nossa trajetória está em V, e eu sigo afirmando que ele está equivocado, que a nossa trajetória é um K. Mas tudo bem, hoje vocês estão vendo que eu estou meio revoltos com o Guedes. Mas tem uma coisa, além de eu estar criticando ele por esses motivos que eu já expus, ele disse que não tem nenhum milagre, sabe? Que no final das contas ele precisa fazer as reformas para gerar o crescimento sustentável da economia. Aí eu lhes pergunto, se até ele sabe que precisa da reforma, por que esse povo não sacode? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Eu realmente não sei o que está acontecendo na cabeça do Paulo Guedes. Se vocês souberem, de novo, deixa aqui nos comentários, que realmente eu estou bugada, tela preta total. Quem ainda não é inscrito nesse canal maravilhoso, por favor, se inscreva. Tem uma meta de até 25 de dezembro, 1.100 inscritos. E você pode colaborar com isso. Dê aquele like maroto se você gostou. Comente, compartilhe, enfim, meus amores, vamos fazer chegar até alguém me responder o que passa pela cabeça de Paulo Guedes. Um beijo e até domingo que vem.